Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis e hoje eu vim aqui para falar de The Last of Us. Sim, começou a luz na tua cara. Começou, Brasil, The Last of Us. Tô aqui com a minha lanterninha, vou mostrar para vocês, vamos ver se vai dar para ver. The Last of Us, lá da CCXP. Porque eu vou desvendar tudo que tá vindo nessa série. É igual, o jogo é diferente. Ficou bom, não ficou? Pela minha empolgação, vocês já viram que ficou bom, né? Então, bora falar de The Last of Us, meu povo. Chegou esse dia, eu tô emocionado. Essa empolgação toda aqui nesse canal é porque simplesmente The Last of Us é o jogo da minha vida. Tanto a parte 1 quanto a parte 2. E eu tava muito ansioso e com muito medo de que essa série chegasse e não atendesse às expectativas, mas pela sorte dos deuses, dos novos e dos antigos, deu tudo certo e o episódio inicial, o piloto da série é maravilhoso, é tudo que a gente podia querer. A verdade é que 9 de cada 10 entrevistas do Neil Druckmann durante aí a produção da série, ele tinha que responder: será que a série vai atender às expectativas de quem jogou o jogo? Ou mais ainda, será que ela vai conseguir surpreender quem jogou o jogo The Last of Us lá no PlayStation? E a resposta é sim e não. A primeira, ela atende o que todo fã de The Last of Us queria. Todo mundo sempre disse, é só pegar a história do jogo e jogar na série que vai dar tudo certo, afinal o jogo é perfeito, a história é perfeita. A resposta que é negativa é se ele iria conseguir surpreender, e nesse primeiro episódio ele não traz nada de muito novo. Digamos que tudo que apareceu na série, 95% tá lá no jogo, algumas diferencinhas que a gente já vai falar daqui a pouco, mas no geral tudo que a gente vê no começo do jogo do Last of Us a gente encontrou nesse primeiro episódio da série. Agora eu vou começar a falar dos detalhes e é óbvio que vai ter spoilers tanto do jogo quanto do primeiro episódio da série. Então se tu ainda não viu o episódio ou se pelo menos tu não conhece a história do jogo, vai lá assistir, depois volta aqui pra gente bater esse papo. Então se liga que agora é spoilers mesmo, valendo. No jogo, quando na série a gente começa com Outbreak Day, o dia em que a infecção toma conta. Na série nós ainda temos um pequeno prólogo antes do que a gente vê no jogo, onde a gente vê alguns cientistas num programa de TV falando sobre infecções. Eles estão falando sobre o quão alguns vírus derivados do influenza se espalham muito rápido pelo mundo e o quanto são perigosos. Eu achei uma clara referência ao Covid. Mas logo veio o segundo cientista que fala que se a infecção fosse por fungos ia ser muito pior, caso esse fungo pudesse se mutar e aguentar algumas condições que normalmente os fungos não aguentam, como a temperatura do corpo. A série não se preocupa em explicar muito além disso, ela só quis dizer mesmo que, olha, se vocês acham que os vírus estão complicados, se nós tivermos uma de fungo, ferrou. E aí a gente chega para a parte onde é o começo do jogo. Aqui a gente tem um pouco mais de contexto, a gente vê o dia inteiro da Sarah e do Joe, com as participações do Tommy, de alguns vizinhos. A gente tem um contexto do entorno um pouco melhor, até quando chega na noite, realmente os infectados começam a aparecer, e o que a gente viu no jogo a gente vê na série também. Inclusive eles fazem algumas brincadeirinhas, como no jogo, quando eles estão com um carro já no meio da cidade em caos, é um outro carro que bate neles. Aqui eles fazem uma brincadeira de um carro que vem e quase bate neles. Quando eles pensam que vão, tem um outro acidente aéreo que vem, bate, e o carro acaba saltando longe. Eles têm o mesmo acidente, só ele é um pouquinho diferente. É aquelas coisas, estamos adaptando, vamos mudar alguns detalhezinhos para que isso gere uma discussãozinha, gere alguma coisa interessante. No final o resultado é mesmo, a forma que a gente está mostrando é um pouco diferente, funcionou para a série. As cenas são excelentes, as cenas do começo, da cidade, das pessoas em surto, que é o primeiro dia que essa infecção está chegando, os infectados estão atacando as outras pessoas. É uma série bem intensa, assim como no jogo.
Claro que no jogo, como tu tá ali na pele da Sarah, que tu tá olhando tudo assustado, a série tenta emular isso, ele bota a gente no banco de trás do carro, olhando para todos os lados, como tu pode fazer no jogo. A série conseguiu trazer esse sentimento e consegue criar essa tensão que o jogo criou também. Funcionou pro jogo, funcionou pra série, funcionou como uma adaptação, excelente começo. E a cena da Sarah, a cena onde ela morre, onde ela toma o tiro, é maravilhosa e emocionou, assim como emocionou no jogo. Eu tinha uma expectativa antes de assistir o episódio para saber até onde que eles iriam nesse primeiro episódio, já que realmente parece que a série vai adaptar todo o primeiro jogo, agora nessa sua primeira temporada, pelo menos pelas cenas que a gente viu no trailer, eles vão até muito longe. Então, para esse primeiro episódio, eu tinha uma expectativa de que eles mostrassem esse primeiro dia, a morte da filha do Joe, o salto temporal de 20 anos, e eu queria que eles ficassem focados ali no Joe e na Tess, antes deles encontrarem a Ellie. Talvez o encontro com a Ellie poderia ser o final do episódio. E é mais ou menos isso. A série até avança um pouquinho mais do que eu gostaria, mas chega num ponto que é excelente para um cliffhanger para o próximo episódio. Que depois desse salto temporal, a série conseguiu me trazer um pouco de contexto que eu gostaria de ver, que é mostrando um pouco mais dessa zona de quarentena, mostrando um pouco mais dos vagalumes, mostrando o que o Joel e a Tess faziam ali dentro. Eu confesso que eu esperava ver um pouquinho mais até disso, que, como eu disse, eu não esperava que já saíssem com a Ellie logo depois dali. Mas a série consegue sim mostrar alguns outros personagens, um pouco da dinâmica do que tem ali dentro, um pouco da dinâmica entre esses personagens. Acho que para os eventos que a série deve cobrir depois, tá bem colocada a história. Eles conseguiram entregar isso com uma narrativa boa que a gente, se não entendeu algumas coisas, vai entender logo ali na frente. Claro que quem já conhece a história consegue pegar alguns diálogos, algumas coisas, alguns motivos de algumas coisas que estão acontecendo que a série ainda não explicou, então quem não conhece talvez ainda não tenha pegado e que talvez seja uma surpresa mais pra frente. Aqui que a gente vai entrar naquela coisa de que quem jogou, quem não jogou, talvez quem não jogou seja mais surpreendido dentro da narrativa da série como um todo do que quem jogou, mas o que importa é que a história tá funcionando. Uma das primeiras coisas que a gente vê no jogo é como a Tess e o Joey acabam encontrando a Marlene, tudo porque tá todo mundo indo atrás do Robert. No jogo, o Robert roubou um carregamento de armas do Joey e da Tess, que ele tinha que entregar e vender. Ele faz uma trampa, tenta vender para outro. A série nos apresenta um Joe que tá tentando reunir coisas para fazer um caminhão funcionar, porque ele quer sair da zona de quarentena para ir atrás do Tommy, que é uma das diferenças. No jogo, ele e o Tommy não se falam há muito tempo, e ele acaba encontrando mais na frente quando ele quer ajuda para levar a Ellie até os vagalumes. Ou pelo menos até o destino que ele deveria levar a Ellie, já que ele pegou com os vagalumes, enfim. É ir atrás do Tommy, porque o Tommy não dá notícias há muitos dias, ele tá preocupado que possa ter acontecido alguma coisa. Então mostra que eles têm contato durante esse tempo, coisa que no jogo era diferente. Então aqui a gente tem uma diferença bem interessante e ver como a série vai trabalhar isso vai ser bem legal. Eu gostei. Lembrando que a gente está trabalhando com adaptação, então eu esperava que alguma coisa realmente fosse diferente, por mais que eu acho que a história do jogo é perfeita. Se for para ficar com a história do jogo, eu jogo o jogo. Então eu preciso que a série me entregue alguma coisa diferente, e ela já está plantando algumas coisas que eu acho que podem ser interessantes ali na frente. Vamos ter que esperar para ver. A série mostra que a Marlene, que é a líder desse grupo dos vagalumes, aqui explicando para quem não jogou o jogo, os vagalumes são uma espécie de milícia, de rebeldes, digamos assim. Porque depois da infecção, nesse mundo pós-apocalíptico, uma agência governamental militar tomou conta de tudo, que é a Fedra. Eles criaram várias zonas de quarentena e eles mantêm as pessoas praticamente presas ali dentro, fazendo tudo que eles mandam. Os vagalumes são essa milícia, esses rebeldes que querem reinstalar a democracia no país. Então eles estão lutando contra o poderio militar da Fedra. Uma das coisas que eu achei legal nesse episódio, aí já quando a gente vê a Ellie, é que ele já traz referências que o jogo não trazia na época. São as referências da DLC Left Behind, que é o extra do primeiro jogo do The Last of Us, onde a Ellie
tem uma aventura com a amiga dela, a Riley, e as duas acabam sendo mordidas. A gente acaba vendo isso no jogo no Extra, e aqui a série já coloca alguns diálogos nesse meio, principalmente entre a Marlene e a Ellie. E já que a gente tá falando da Ellie, pra quem tava com o pé atrás, a Bella Ramsey entregou demais já nesse primeiro episódio. É uma Ellie bem diferente do que a gente viu no jogo, apesar de terem algumas características iguais. Ela entregou uma Ellie um pouco mais intensa, com uma personalidade que talvez seja um pouco mais forte, mais desbocada, mais sarcástica, que eu acho que vai funcionar bem nessa narrativa de que é um cara durão com uma menina rebelde e os dois vão acabar criando esse laço muito forte, quase que de pai e filha. Eu acho que vai funcionar muito bem na série. O jogo tem mais tempo para desenvolver isso, então não precisa que a Ellie seja tão intensa. A série precisa forçar isso um pouquinho mais e usa a personalidade da Ellie para isso, para colocar os dois em choque mesmo, para que no choque essa aproximação aconteça. Eu acho que vai funcionar muito bem. Já tem ótimas cenas dela e do Joe nesses primeiros minutos que os dois estão juntos. Um detalhe que aconteceu já nesse primeiro episódio que a gente precisa falar, porque é onde a galera que jogou provavelmente vai estar comentando isso durante a semana. Os fungos. Tanto no jogo quanto na série eles explicam que o Cordyceps, esse fungo, ataca o sistema do ser humano, vai até o cérebro e começa a comandar suas ações, levando eles por alguns estágios de infecção. É o primeiro, os corredores, que é logo depois da infecção, já alguns dias ou algumas horas, depende de onde que você é mordido. Quanto mais perto da cabeça, mais rápido você fica infectado. São extremamente ágeis, eles correm atrás de suas vítimas, e eles têm visão, então eles enxergam tudo e são mortais. O segundo são os perseguidores, que também são ágeis, são quase iguais, mas eles já ficam mais na espreita para atacar suas vítimas. O terceiro estágio é mais ou menos depois de um ano, eles se viram os instaladores. Talvez sejam os mais perigosos do jogo. Eles já não têm visão, mas eles têm um sistema de ecolocalização e eles conseguem ir através do som. Por isso que eles ficam fazendo aqueles estalos que a gente já viu no trailer, e quem já jogou o jogo sabe muito bem do que eu tô falando. Consegue sobreviver por muitos anos, eles alcançam o estágio dos baiacus. Eles criam uma casca de fungos muito grossas, também chamados de inchados. Eles viram monstros muito grandes e lentos, mas são quase impossíveis de matar porque eles são muito resistentes. Depois desses estágios, o fungo acaba morrendo, o hospedeiro acaba morrendo e os fungos começam a liberar esporos no ar. É aqui que tá a diferença na série. A série não vai ter esses esporos no ar. A gente já vê no primeiro episódio, onde tem numa parede um desses infectados, tipo grudado, cheio de fungo pela volta, que é onde geralmente no jogo a gente vê que tem muitos esporos. No jogo eles usam máscara para entrar nesses lugares que estão com muitos esporos. Na série, o Neil Druckmann deu uma entrevista dizendo que se são esporos eles estariam no ar e não confinados em locais fechados. E talvez por isso mais pessoas estariam infectadas. Seria mais difícil de explicar isso na série. Então eles resolveram criar outras alternativas que a série não mostrou até agora. Por enquanto ela só chegou no ponto de: olha, se alguém te morder, tu vai ser infectado. Não falou nada de esporos e não falou em nenhum outro tipo de contaminação por enquanto. Vamos ver o que vem por aí. Aqui eu prevejo muita gente reclamando, já vou antecipar que vai ter gente sim reclamando. Twitter vai estar bombando de gente dizendo que faltou os esporos. Vamos ver como é que a série vai trabalhar com isso. Desde que eles façam de forma boa, eu não vou ter muito problema com isso não. Para finalizar, eu falei até agora de tudo, como é que esse primeiro episódio trabalhou em relação principalmente ao jogo, mas vamos dar uma pincelada aqui como série. Para quem nunca viu The Last of Us na vida, para quem não jogou, para quem não leu a história, para quem não sabe o que acontece, o primeiro episódio funcionou? A resposta é que eu acredito que sim. Claro que a minha experiência, para quem jogou o jogo já algumas vezes, é difícil ter essa noção de quem nunca viu, mas eu acho que a narrativa tá bem amarrada, a história que eles vão contando tem algumas lacunas, mas porque ela vai ser trabalhada depois. Funcionou assim no jogo, eu acho que normalmente isso acontece nas histórias, eles não vão entregar tudo de cara no primeiro,
mas as informações básicas que a gente vai precisar para entender a história, para saber quem são esses personagens, a relação entre eles, a série trabalhou muito bem nesse primeiro episódio. Dá pra gente ter uma noção dessa relação de atrito que vai levar a uma relação quase de pai e filha entre o Joe e a Ellie. A gente já conseguiu entender que existe essa força rebelde no mundo que são os vagalumes. A série ainda não falou por que eles querem a Ellie, pelo menos não muito bem, mas já deixa algumas pinceladas, se a gente prestar atenção já dá pra entender, principalmente com as cenas do final do episódio. Então acredito que sim, a série funciona muito bem, entregou um excelente primeiro episódio, e se eu já estava ansioso pro primeiro, eu já quero o segundo, terceiro, quarto. Meu Deus, eu queria ver toda essa série. Não, mas deixa semanal. Eu gosto semanal porque a gente pode ficar uma semana inteira falando de The Last of Us. Eu já botei meu jogo no meu PlayStation, eu vou jogar ele de novo até semana que vem. Ai, eu tô encantado. E vocês? Vem cá e me conta o que vocês acharam desse primeiro episódio de The Last of Us. Já podemos pintar aí como a melhor série de 2023. Eu já tô apostando porque eu tô bem entregue mesmo. Eu já falei, tô bem entregue. Agora me conta vocês o que vocês acharam e a gente se vê na próxima. Semana que vem tem o episódio 2, eu volto aqui pra comentar tudo o que eu achei do segundo episódio e a gente se vê qualquer hora desta neste canal. Tchau, tchau.